Oi, Roberta, queria começar agradecendo você ter aceito o nosso convite aqui da Plataforma Ação contra a Corrupção do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, para estar aqui com a gente hoje nesse projeto novo que a gente desenvolveu, que é esse videocast, em que eu vou conversar, bater uma bola, para a gente falar aí da sua língua, né, Rô? Com alguns compliance officers que são, de alguma maneira, influentes no mercado, porque a gente quer justamente dar oportunidade para todo mundo que está assistindo a gente pelo YouTube para ter esse papo com vocês também, que eu tenho a sorte de ter no meu dia a dia, né, com as empresas que eu convivo mais aqui dentro do Pacto, e para a gente promover também um conhecimento, para as pessoas conhecerem mais sobre o que um compliance officer faz, como o que tem que estudar para ser um compliance officer, quais as formas de carreira que a pessoa pode ter para chegar nessa posição, por que a integridade é importante, por que o compliance virou integridade ou vice-versa. Então vai ser um papo bem fluido, tenho certeza que vai ser bem fácil. Mas para a gente começar aqui, eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho quem você é, o que você faz hoje, para o pessoal te conhecer também. Sensacional, obrigada pelo convite, é uma honra estar com vocês e ter a oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Acho que há muitos mitos, né, sobre compliance, Sim. Então a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas a compreender por que a gente escolhe uma área com um nome tão complicado, acho que já vem daí, né? Então eu sou a Roberta, sou uma advogada de formação, mas eu tive uma história um pouquinho diferente do direito tradicional. Fui trabalhar com meu pai muito jovem no escritório e já questionando o contencioso. Então eu falava, para que a gente precisa ficar, né, trabalhando no litígio e não na prevenção? Por que a gente não pode evitar que os problemas aconteçam? Então acho que sem eu saber, eu já tinha uma cabecinha de conformidade, né? Então vamos entender quais são os riscos e vamos prevenir que eles aconteçam. Então no próprio escritório, eu acho que já comecei a entender processos, tentar ajudar os clientes a prevenirem as situações, né? Me inscrevi para ajudar um cliente ficando uma vez por semana dentro da atividade. Então, para um advogado, isso foi chocante. Meu pai falava, como assim? Você vai interferir na atividade? Não, eu vou ajudar, né? Eu vou prevenir que ele tenha problemas. E acho que o desenrolar disso foi muito fácil para mim, porque depois de alguns anos eu fui convidada para ir para um cliente e ajudar ele a estruturar o que seria um embrião de uma área jurídica e o embrião do que seria uma conformidade. Então, eu fico alguns anos dentro de uma empresa pequena, de brindes corporativos, e depois eu entro num processo seletivo para ir para uma multinacional americana. Eu já tinha me encantado com o ambiente corporativo, eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer, né? Como advogada, a gente se sente um pouco frustrado, muitas vezes, de não conseguir influenciar no final da decisão, mas trabalhando dentro de empresas, a gente consegue contribuir para mudar aquele resultado. Então, eu me sentia muito mais engajada naquilo que eu acreditava. Fiquei 9 anos numa multinacional americana e acho que isso fez uma grande diferença para mim, para o que eu aprendi, né? Então, eu ouvi falar de compliance, a gente não tinha nem lei anticorrupção aqui no Brasil. Então, eu recebo essa incumbência do internacional de cuidar primeiro de ética e depois cuidar de compliance, já em 2010. Então, a gente só vai ter uma lei em 2013. Então, isso me ajudou muito a entender pessoas, a começar a estudar sobre cultura, tá? Então, foi assim que eu fui parar nessa área. Tive que começar a aprender a estudar o que era, né, compliance, buscar parceiros, buscar quem fazia algumas coisas iguais, porque eu não tinha muitos colegas nessa área. Assim que eu encontrei o Pacto Global, inclusive, trocando com colegas experiências, você já cuida disso, eu estou sendo, né, convidada cada vez mais a implementar. E aí, depois de 2013, 2015 especificamente, porque a gente tem o decreto que regulamenta a lei, aí dá um boom e nos ajuda mais, né, com força, transitar nessa área. Então, acho que eu sou uma apaixonada, porque realmente eu entendi que era algo que fazia diferença para as empresas. Então, busquei cada vez mais me capacitar para aprimorar aquilo que eu podia fazer de melhor. Essa sou eu. Não, muito bacana. E é muito interessante isso que você falou, que acho que quando você estava entrando para essa área, foi no momento em que a área estava, de alguma maneira, em alta, ou logo ficou em alta, né? Por Lava Jato, lei anticorrupção, algumas coisas nesse sentido.
Para uma pessoa que está querendo entrar para a área do compliance hoje, você acha que essa área está em baixa? Ou você acha que as empresas, as grandes empresas, essas multinacionais também que você teve experiência, já entenderam que conformidade, compliance, integridade faz parte de uma das diretorias, isso não vai mais mudar, porque não tem mais como retroceder? Você acha que tem um momento assim, ou às vezes a gente ainda corre um risco de não ser assim, uma área tão relevante dentro da empresa? Excelente questão. Acho que é fundamental a gente só conseguir delimitar algumas coisas, né? Então, a gente avançou muito. Então, eu contei minha história de, 2010 a gente não tinha nem lei, depois a lei vem e dá um boom, né, de incentivo. Então, muitas empresas acabaram se convencendo pela dor de que elas deveriam trabalhar com isso. E já se passaram 10 anos, a gente passou um ano inteiro falando de 10 anos de lei anticorrupção o ano passado, né? E, ao mesmo tempo, você tem empresas tão imaturas ainda. Então, tem de tudo nesse mercado. Eu acho que é um mercado que ainda tem muito potencial para os novos entrantes. Então, jovem que tem interesse em estudar compliance tem uma gama de oportunidades incríveis. Até porque, em virtude da evolução das discussões, a área também tem uma abrangência maior hoje. Então, enquanto a gente olhava lá no passado para a parte de conformidade, eu vou prevenir riscos e eu vou entender, né, quais são as medidas mitigatórias. Hoje a gente fala de cultura, hoje a gente fala de um leque maior, né? Eu costumo dizer sempre da questão da conformidade, da integridade, e hoje a gente trabalha muito mais numa agenda de integridade. Então, eu não vou me preocupar somente com o seguir a lei. Eu vou me preocupar com o fortalecimento da cultura. Eu vou me preocupar com todos os pilares do E, do S e do G, que são transversais dentro dessa agenda, né? Então, uma empresa que tem integridade, eu costumo falar sempre isso, é uma empresa que é inteira. E uma empresa que é inteira, ela toma as decisões dela baseado naquelas promessas que ela faz, baseado no código que ela tem para seus próprios colaboradores. Não dá para eu tomar uma decisão diferente daquilo que eu disse que iria fazer. Não é ser íntegro. Então, tem uma oportunidade muito grande nessa agenda, tanto para trabalhar com aspectos específicos da conformidade, quanto toda uma parte de cultura, toda uma parte de treinamentos, comunicação e desenvolvimento. Não acho que é uma agenda que vai retroceder. Por mais que a gente veja alguns retrocessos, e a gente não pode desmentir que, infelizmente, eles aconteçam, é uma agenda que não vai retroceder, e esse profissional ele tem vários campos de atuação. É isso. Você já explicou, e teve uma vez uma pessoa que me perguntou: não, mas o que é mais abrangente? Ou o que veio antes, o compliance ou a integridade? Eu falei, não, você começa com o compliance, que é assim, seguir as regras, né? Seguir o que é esperado da empresa, seguir as leis que são aplicáveis ao funcionamento daquela empresa. Esse é o mínimo, né? Então, assim, uma empresa que não está compliant ou que não está conforme, ela já passa por um momento ali de irregularidade, né? E a integridade é o que a empresa deve almejar, né? Como você falou, estar íntegra, estar inteira, né? Achei isso muito legal, porque o que a gente tem discutido hoje é que também não tem como dissociar a área de governança, ou o G, do ESG, do S e do E, né? Então, há que se falar em uma empresa íntegra, mas que não é uma empresa que protege o meio ambiente, ou há que se falar numa empresa íntegra, mas que não respeita os direitos humanos. Então, está tudo realmente interligado. E eu acho que o compliance tem, apesar de ser uma área relativamente nova, com a lei aí há um pouco mais de 10 anos, tem como emprestar um pouco de seus aprendizados para essas outras áreas também, né? Então, assim, olha, existe padrão, existe política, existe regra, e a gente vai seguindo por aí, mas sempre melhorando, né? Então, eu acho que trazer essas outras áreas para junto e para perto é super benéfico para qualquer empresa. Acho que não tem malefício nisso, né? E você comentou também da sua proximidade com o Pacto Global, e você é conselheira do Movimento Transparência 100%, e queria que você contasse um pouquinho porque você, quando você recebeu esse convite, o que te fez aceitar esse convite para acompanhar essa iniciativa, que é considerada a maior iniciativa de transparência corporativa do Brasil, né, em que o Pacto Global convida algumas empresas a firmarem um compromisso público com 5 metas de transparência corporativa. Então, por que a transparência corporativa também é importante para a gente alcançar ali integridade e ética? Acho que vai até de encontro com
ou melhor, vai ao encontro do que a gente estava colocando anteriormente, que é a questão do todo, do sistema, né? Você colocou a conformidade, a integridade, que um é maior que o outro, é assim que eu vejo. Então, a integridade, ela é maior porque ela é o sistema em que a conformidade, ela é uma ferramenta do sistema, né? Então, a partir do momento que a gente vê o sistema de integridade como um todo, se eu não der transparência para como o meu processo decisório é feito, de nada adianta. Então, se lá, né, no escurinho da sala, as decisões são tomadas de um jeito em que elas não podem ser publicizadas, é porque tem algum problema com elas. Então, a melhor ferramenta para a gente demonstrar a integridade corporativa é a transparência. É trazer para todas as partes relacionadas a forma como eu tomo decisões e como eu sigo aquilo que eu me comprometi a fazer. Então, o convite para o movimento ele foi sensacional para a agenda que eu defendo, né? Eu trabalho muito com a cultura de integridade corporativa, tanto que às vezes colegas falam mais íntegro, eu falo é íntegro, não tem mais ou menos, porque ou você é inteiro ou você não é. Então, eu evito falar, vamos criar mais integridade. Não, vamos criar integridade, né? É uma palavra que a gente tem que tomar até cuidado com o uso dela. Então, estamos promovendo para que a integridade aconteça. Então, quando eu chegar nesse patamar de integridade, eu serei íntegro. E para que isso aconteça, eu preciso movimentar várias caixinhas dentro da empresa. E uma delas é a transparência. Então, as pessoas precisam ter consciência de como as decisões são feitas, o porquê os processos são feitos daquela forma. Com transparência, você melhora a sua reputação perante a sociedade. Com transparência, você melhora a sua atuação perante a sua força profissional. As pessoas que trabalham com você se sentem mais engajadas e mais confiantes. É muito difícil a gente falar de cultura de integridade num ambiente onde não há confiança. Então, é impossível construir essa cultura. E é através da transparência que a gente consegue, né, fazer essa solidificação da cultura. Não, muito legal isso que você falou de confiança, né? Eu acho que todo esse momento que o mundo passa, até abrangendo mais uma questão política, uma questão eleitoral, etc., falta muito confiança, né? Então, está todo mundo sempre desconfiado do que está acontecendo e é impossível, como você falou, fomentar uma cultura de integridade sem diálogo, sem conversa e sem explicar. É isso que um pouco o que você fez agora. Por que a transparência é importante, né? Tem algumas pessoas que trabalham em outros setores podem não entender, mas, poxa, por que é tão importante assim eu divulgar certa informação, né? Eu sendo uma empresa. Porque aquilo vai gerar... primeiro vai mostrar que você está fazendo tudo certo, que você não está fazendo nada de errado, você está permitindo um controle social do que você está fazendo, então você está abrindo a informação para eventualmente ter questionamento, pergunta... Você está gerando confiança, porque você está colocando na mesa e às claras tudo que você está fazendo. Então, isso é importante não só para investidor, para colaborador, para cliente, para todo um ecossistema, né? E realmente uma coisa vai puxando a outra. Eu também acho que não tem como ser meio transparente, né? Acho que a própria palavra aqui já fica até mais fácil de entender. Ou você é transparente ou você não é. E óbvio que as empresas têm que tomar vários cuidados com o LGPD e etc., mas... prezar pela transparência, você trabalhar numa empresa que preza pela transparência já é muito relevante, né? E você comentou também, você é membro de um comitê de integridade de uma grande empresa. Como é tratar desse tema, integridade, nesse ambiente corporativo? Então, o comitê de integridade tem que tipo de função, que tipos de dilemas assim, que o comitê trata nas suas reuniões? Vão ter também, de novo, né, dependendo da maturidade da empresa, diversos modelos, né? Então, você tem empresas menores em que o comitê de integridade ele é mais atuante no processo como um todo. Ele acaba se envolvendo, muitas vezes, na formação das políticas, na orientação, até da própria investigação. Então, a gente não deveria ser assim, mas a gente tem entidades menores que precisam ter algumas pessoas dedicadas ali em fazer um pouco de tudo. Você tem multinacionais que têm uma estrutura gigante e aí você tem essas áreas muito setorizadas. Então, a área que recebe uma reclamação, um relato, uma denúncia, a área que apura e a área que aplica
essa decisão. Então, o Comitê de Integridade, nesse contexto, ele está muito mais para referendar a aplicação da consequência. Então, entender, existe uma regra e essa é a regra a ser aplicada. E ele não está ali no calor da apuração. Então, ele não se envolveu com as pessoas que foram ali investigadas, ele não se envolveu com os relatos, e ele tem essa neutralidade para entender qual a regra a ser aplicada e para contribuir com o sistema como um todo. Eu acho que é um importante papel de um membro de comitê ele conseguir avaliar quais são as melhorias. Então, apesar de receber o processo para aplicar a consequência, entender que talvez o treinamento não seja forte o suficiente, há uma recorrência de temas naquela área específica e eu posso recomendar que sejam fortalecidos ou uma política ou um treinamento. Então, essa é uma recomendação que é típica de um comitê fazer, além de aplicar as consequências, né, previstas nas políticas do programa. E deve ser um trabalho bem sensível, né? Não consigo nem imaginar as discussões que chegam ali para o comitê. E quais vocês acham que pode ser as outras formações de membros de comitê de integridade? Então, porque você é advogada como eu, mas imagino que também um bom comitê tem uma variedade de formações e de pessoas ali entre seus membros. Você vê alguma outra profissão que você acha que traz boas abordagens ali, bons pontos para a discussão do comitê? Os comitês multidisciplinares, eles são maravilhosos, Chantal, e até o próprio compliance, ele é maravilhoso, né? Então, a gente falou de, o que eu estudei, por que eu fui para o compliance, então já contei, né, que o compliance acabou caindo no meu colo, mas tem profissionais da nossa área maravilhosos, na engenharia, recursos humanos, né, financeiro, então são funções que agregam muito valor às discussões. Então, é muito comum em comitês multidisciplinares, você ter colegas de outras áreas, principalmente da área de recursos humanos, porque você vai ter uma discussão sobre pessoas, né? E uma curiosidade sobre mim, e por isso que eu fui para a área da cultura especificamente, é que eu fiquei interina de recursos humanos na empresa que eu trabalhava. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma imersão mesmo em RH e entender pessoas. E por isso que eu falo tanto dessa abordagem muito mais humana. Então, vamos aplicar, né, os programas, vamos entender a dimensão humana para o reforço da cultura. Então, é uma área que tem muita sinergia com compliance e temos históricos de profissionais aí excelentes da área da economia, da área de tecnologia e que acabaram se encantando pelo compliance, que tem muito, muito, muito a contribuir. Por isso que é tão também complexo a área do compliance, porque ela não é, obviamente, uma área exata, né? Que tem uma resposta clara, aplicável a todos os casos. Eu sempre comento que o compliance é uma temática muito composta de zonas cinzentas. Então, interpretação de situações, né? Tentar ler intenção e etc. Mas não é algo que você escreve uma política, né? Você foi um consultor de compliance ou de integridade, escreveu uma política para uma empresa, fez o treinamento e tchau, vou embora porque não tem mais o que fazer, tá todo mundo já sabendo o que é. Não, as zonas cinzentas, elas são muito mais comuns e complexo porque a gente está tratando diretamente com pessoas, com ações. Então, assim, às vezes uma mesma pessoa numa determinada situação agiria de uma maneira. Em outra situação, ou numa outra empresa, ou num outro país, ou com uma outra área, já agiria de outra maneira. Então, assim, é super complexo estarmos falando de pessoas. Trabalhar esse tema da cultura de integridade, algo que você falou lá no começo, quando você era advogada, é muito mais fácil tentar tratar o problema do que depois remediar, né? E eu falo isso, assim, se a gente conseguisse implementar a cultura de integridade nas empresas e a ética, não precisaria ter o compliance, né? Mas, assim, quando que a gente vai conseguir chegar nesse ponto, né? Ou também se de alguma maneira a cultura não é algo permanente, ela pode também evoluir. Né, o que a gente imagina que está certo, o que está errado. Então, é um desafio aí eterno, né? Não tem muito fim de linha. Não tem. A gente vai ficar rodando em círculos, né? Então, sim, a gente não vai ter essa transformação do dia para a noite. E, ao mesmo tempo, muitas questões, elas já são diferentes hoje do que nós víamos no passado.
Então, eu falo muito isso para os meus alunos na aula de cultura, que se nós olharmos para a sociedade 30 anos atrás, a gente vai ver um recorte completamente diferente, né? Então, às vezes eu uso isso como exemplo. Então, eu sou filha de pais que, assim que nós nascemos, não eram casados. E havia preconceito com a minha mãe por ela não ser casada com meu pai. E depois que eles se casam e ela se divorcia numa época que ainda era ruim uma mulher se divorciar. Então, ela tinha outro tipo de preconceito, porque ela era divorciada. A gente olha esse recorte hoje e não faz o menor sentido falar sobre isso. Tem pessoas que vão olhar e falar, oi, né? Por que que isso acontece? Então, como a cultura está em transformação, nós precisamos acompanhar essa transformação. Então, hoje as pessoas são mais exigentes, hoje as pessoas são mais vigilantes com o comportamento humano. Sim. E é normal que isso aconteça, porque a gente tem tentado ensinar, né? Que a gente tenha mais cuidado com as nossas ações, com as nossas palavras. Então, hoje a gente tem que vigiar aquilo que está enraizado na nossa garganta, que se aprendeu há anos atrás e que não se fala mais. Então, é um exercício constante. Então, essa multidisciplinariedade, ela é muito interessante para que eu complemente. Porque o compliance, então a gente falou do que ele pode ser, mas a gente tem que falar do que ele não pode ser, né? Então, não é uma área para xerifes. Então, se você tem um instinto, né, policialesco, talvez você tenha que repensar se é uma área que se encaixa a você, porque não é uma área para apontar dedos, é uma área para eu entender o comportamento e entender qual é a regra aplicável. E não é uma área para pessoas que tenham vieses, porque eu não posso ter um viés na hora de manifestar sobre a aplicação de uma consequência. Sim. Então, eu preciso ter aí parcimônia nesse julgamento, eu preciso ser completamente imparcial para aplicar uma regra de consequência, né? Zonas cinzentas, por que aquela pessoa tomou a decisão da forma como ela tomou? Será que eu consigo entender todos os elementos que estavam colocados sobre a mesa para que ela tenha decidido daquela forma? Então, eu preciso analisar todo esse contexto. Então, não é uma área nem para pessoas que julgam demais, nem para pessoas que têm vieses demais, nem para pessoas que são policialescas demais. Elas precisam reformar, né, essas características e entender se elas teriam ali como contribuir de fato para um desenvolvimento de uma cultura. Pessoas empáticas, né? Pessoas que eventualmente conseguem se colocar no lugar da outra, ou num caso prático mesmo, ou seja, de análise de comitê ou algo do tipo, ou mesmo quando estiver ajudando na redação de uma política, poxa, essa regra vai se aplicar aos colaboradores da minha empresa, mas eventualmente vai se aplicar a mim. Então, eu estou me colocando nessa posição, né? Como você falou, não é só apontar dedos, porque o compliance, eventualmente, também pode ser investigado, analisado, né? Não é uma área que, por trabalhar com o que é certo, o que é errado, está acima do bem e do mal, né? Acho que a gente tem que tomar também bastante esse cuidado. E, Roberta, você também, além do Pacto Global, do Movimento Transparência 100%, se aproximou muito também de uma outra iniciativa global que a gente tem o prazer de representar agora aqui no Brasil através do Pacto Global, que é a Alliance for Integrity. É uma iniciativa que nasceu no governo da Alemanha, né, voltada muito para o sul global e que busca desenvolver e capacitar pequenas e médias empresas para que elas também entendam a importância do compliance, a importância de se promover cultura de integridade, para que elas também consigam estar, se não em pé de igualdade com as grandes empresas que têm investimento para esse setor, mas que elas consigam fazer parte da cadeia de valor dessas grandes empresas que vão ter exigências altas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência com a Alliance for Integrity, porque eu adoro conversar com a Roberta, porque ela sempre tem a história de tudo e é muito bom ouvir. Essa me faz brilhar os olhos, porque eu sou realmente apaixonada por essa iniciativa. Como eu comentei com você, eu precisava buscar quem já trabalhava nessa área. Eu precisava buscar colegas que pudessem trocar comigo essas experiências. Então, nesse processo de busca, eu fui parar numa reunião, né, de apresentação da Alliance for Integrity. Estava lá Reinaldo Goto, né, sempre presente nas Reinaldo nossas citado iniciativas. em todos os nossos episódios. Então, ele vai ganhar a medalha do mais citado nos podcasts. E foi até quando eu conheci presencialmente, já tinha visto o Reinaldo em alguns eventos, mas não tínhamos tido a oportunidade de falar. E o que me chamou a atenção foi a proposta, né? Você conseguir convidar
E justamente o que eu buscava. Então, eu convido profissionais que já têm experiência naquela área para disseminar o seu conhecimento. Eu já atuava em compliance há bastante tempo, eu tinha recebido, inclusive, um desafio maior, que era cuidar de Brasil e Argentina e reportar para os americanos. Então, eu buscava mais formas ainda de aprender e de contribuir. Então, me chamou a atenção essa possibilidade de contribuir efetivamente com empresas que não tinham ou estrutura ou que sequer sabiam o que era compliance, né? Então, me encantei com a possibilidade de colaborar e foi uma coincidência que a Alliance tinha surgido também na Argentina e eu tinha presença nesses 2 países e eu tinha apoio da empresa justamente porque Pequenas e Médias era uma das iniciativas que nós apoiávamos e nós abraçávamos, né? Aquela época, por exemplo, nós apoiávamos um projeto da Rede Mulher Empreendedora, então fazia todo sentido trazer isso para dentro de casa. Então, o nosso CEO na época falou, perfeito, faz todo sentido você apoiar, e eu comecei a me envolver. Então, eu fui da primeira turma de treinadores que a Alliance formou no Brasil, né? Então, eu sou a veterana de casa, por isso que eu tenho todas as histórias e das mais variadas possíveis, tanto de estar em sala de treinamento e desaparecer, tipo, 10 slides e nós tentando fazer um teatro, assim, para que as pessoas não percebessem que ainda tinha mais slides por vir, a gente não achava na apresentação, até ser impactados com declarações das pessoas que são extremamente afetadas pela corrupção ou que são extremamente descrentes de que isso vá mudar, né? A gente teve pessoas em sala de treinamento de levantar para nós e falar assim, o que vocês querem que a gente faça? Que a gente fale não para fiscalização, eles vêm aqui e fecham minha loja no dia seguinte. Então, em como que a gente teve contato com a realidade do que acontecia nesse país, né, de dimensões extracontinentais afora, que é o nosso Brasil. Então, é uma experiência muito marcante para mim, eu sou muito grata a tudo que eu vivi na Alliance e todas as trocas riquíssimas que nós fizemos nesses últimos anos. Não, muito legal, essas suas experiências são sempre boas de falar sobre e conhecer. E é isso, como que foi essa experiência, por exemplo, quando vocês têm que falar com algum setor que é muito afastado de São Paulo, que é essa cidade onde estão todas as empresas do Brasil, ou mesmo Rio, Curitiba, outras cidades maiores, Belo Horizonte, mas como falar de compliance com um público que está escutando isso pela primeira vez? Primeiro que eu acho que talvez a palavra compliance nem entre tanto, porque já é uma palavra em inglês e a gente tem que buscar aí simplificar o compliance também, né? Que eu sei que é algo que você fala também. Mas como falar para esse primeiro público, assim, olha, a gente está falando disso nesse treinamento? Acho que entra aí, Chantal, uma coisa que eu uso há muitos anos, né? Que é o conscientizar e sensibilizar. É uma metodologia que eu desenvolvi para explicar, porque eu também estava inserida mais ou menos nessa realidade. Por isso que eu vi tanta sinergia na Alliance. Então, eu estava numa empresa americana que tinha comprado uma argentina que tinha aberto filial no Brasil. Então, tinha realidades culturais complexas e que não se conversavam. Né? Então, como que a gente conscientiza e sensibiliza? Então, a mesma metodologia a gente tem que trazer para esse contexto da Alliance. A gente tem que primeiro brincar, né? Eu brinco com a própria palavra compliance. Eu falo, então, o que é o compliance? Né? Porque minha mãe fez uma pergunta uma vez do compliance, que eu escrevia nos posts, né? Eu falei, não é nem de comer, nem de passar no cabelo, né? E é compliance que fala. Então, acho que a gente já tem que brincar com isso, né? É uma palavra que a gente importou, mas no final do dia ela quer dizer isso. E começar a trazer, e eu acho que isso é uma grande oportunidade que a Alliance proporcionou para todos nós, é começar a trazer as pessoas para a posição de cidadãos. Então, quando eu trago a conformidade que uma empresa tem que se preocupar para um nível que afeta a vida das pessoas, ela começa a fazer parte daquilo, ela começa a enxergar que ela faz parte. Então, esse exercício de empatia, de eu me colocar no lugar deles, entender a dificuldade que eles estão, entender a dificuldade de acesso que eles têm à informação e a outras coisas, foi uma forma que nós começamos a construir na metodologia. Então, convidar as pessoas a explicar
que a corrupção não é aquilo que acontece no alto escalão do governo com o alto escalão das empresas, mas é aquilo que tira a vaga da creche, é aquilo que faz ter o buraco na rua, é aquilo que faz, né, não chegar ao recurso onde ele precisa chegar. E você, enquanto cidadão, colhe o efeito de tudo isso. Então, quando nós convidamos as pessoas a refletir sobre isso, essa linguagem ela é adequada para o Brasil inteiro. Porque todos nós somos cidadãos, não importa que estado que eu estou, não importa a cidade mais extrema. Eu sofro algum tipo de consequência da corrupção. Não, é pesado isso, né? Mas é a realidade, né? E realmente, então não tem como aplicar, não tem como você ter a experiência de uma multinacional, de uma grande empresa no Brasil. Então, nossa, eu sei tudo sobre compliance e aplicar exatamente a mesma coisa para uma pequena ou para uma média. Não vai surtir efeito, né? Você pode ter feito curso em Harvard e tudo mais, chegar com aquilo pronto para uma pequena e média, o resultado não é bom, né? O resultado não é bom, porque se você não simplificar a linguagem, as pessoas não entendem, né? Então, eu digo que comunicar é diferente de informar. Se eu fizesse nesse processo que você falou, eu estudei nos melhores, né? Eu recebi o material, e eu trabalhei para uma multinacional que tinha materiais maravilhosos. E quando chegavam para mim, eu lia aquilo e falava do John, de trabalhar por hora, uma realidade que não se comunicava com a gente. Então, eu comecei a desafiar a gente a pensar de pessoas para pessoas, né? Então, o compliance, ele é feito de pessoas para pessoas. Sim. E eu preciso entender como essas pessoas entendem. Então, se eu só despejo esse conteúdo, eu informo. Eu não comunico. Porque a comunicação presume que eu fale e você entenda. E é minha responsabilidade checar o seu entendimento. Então, isso é um processo de comunicação efetivo. Então, o compliance, ele precisa dessas ferramentas. O compliance officer, ele precisa buscar sempre ferramentas de melhoria da sua comunicação, do processo de comunicação da sua equipe. Então, eu preciso entender qual é a melhor forma de passar aquela mensagem. Eu brinco com alguns colegas que nós somos tradutores. Então, você me dá a mensagem que você precisa que chegue e nós vamos encontrar a melhor forma de transmitir essa mensagem. Então, eu acho que todo o plano de comunicação e treinamento, ele precisa passar por quem são os receptores. E assim, quando eu entendo quem vai receber, eu entendo a melhor forma de contar. Então, eu vou contar para a diretoria de uma forma diferente que eu vou contar, né, para as pessoas que trabalham em zonas mais longe da operação. Eu vou tratar diferente para quem trabalha no campo. Eu vou tratar diferente para quem trabalha na fábrica. Sim. Então, eu uso linguagens diferentes para fazer esse processo, né, de conscientizar, trazer para a consciência, mas de sensibilizar que as pessoas entendam e sintam aquilo. Não, a função do compliance officer é tudo isso que você falou, né, tradutor, etc., e comunicador. E tem que ter muita criatividade para trabalhar no compliance hoje em dia, né? Porque, às vezes, até as grandes empresas que têm todas essas ferramentas, essas metodologias, ela não pode aplicar o mesmo treinamento a todos os anos para sua empresa, porque ninguém vai aguentar mais fazer aquele treinamento, ou ele vai deixar de surtir efeito, porque as pessoas quase que decoraram o que é certo, o que é errado, a resposta, mas aquilo não impactou e não foi absorvido, né, de uma maneira efetiva. Então, o que eu vejo hoje no compliance officer, as pessoas das grandes empresas que têm o privilégio de ter isso, tipo Compliance Week ou Compliance Day, tem que ser uma coisa assim bombástica, diferentona, vamos colocar o compliance numa linguagem de game, de premiação, de reconhecimento. Sim. E tem que ser muito criativo para conseguir colocar a palavra ali, né, a tradução que você falou, a palavra do compliance no meio de tudo isso, porque é o que mais surtir efeito. Hoje em dia está todo mundo ocupado, todo mundo com a cara no celular e tal. Ou você traz uma coisa diferente ou você vai passar batido mesmo, né? Com certeza. Por isso que é legal você acompanhar os movimentos existentes. Então, essa troca entre colegas, o que a gente tem no Pacto Global, por exemplo, essa troca entre colegas, ela é rica para eu levar novas iniciativas para dentro de casa, que foi muito do que a gente fez na Alliance for Integrity com aprendizagem entre pares, por exemplo. Então, vamos trocar. O que você fez na última edição? Né? Então, é muito importante você estar antenado. E outro ponto fundamental, por isso que eu gosto, né, do envolvimento da área de recursos humanos, é ouvir
o que as pessoas querem. Então, eu também preciso entender o que meus colaboradores querem, né? Eu adoro quando o compliance vem com uma ideia que surgiu através do pedido das pessoas que trabalham. Feedback. A gente queria escutar sobre isso. A gente queria entender melhor isso. Então, é genuíno quando o compliance ouve dentro de casa e tenta atender essas demandas. Existem demandas que sempre vão ser reforçadas, então eu preciso reforçar regras, eu preciso reforçar, né, um sistema mínimo ali sobre conflitos de interesse, sobre prevenção de alguns temas. Mas eu posso fazer isso com abordagens e dinâmicas diferentes. Dá pra gente brincar com futebol, dá pra gente brincar com gamificação, dá pra brincar com muita coisa. Porque no final do dia é mais importante que a pessoa entenda a mensagem principal daquela política do que ela leia a política inteira e assine no final para você sem ter compreendido. Então, o mais importante é transmitir a mensagem e tocar as pessoas. Exatamente. É a questão da comunicação que você falou, que é muito importante, né? Eu acho que vale menos você falar para a pessoa, olha, se você infringir essas regras, eventualmente você pode ser preso, né, digamos assim. Tem empresas que já fizeram um processo de gamificação que era um escape room. Então, ou você tentava resolver com respostas certas aquele dilema de integridade, ou você ficava naquele quarto para sempre, sabe? Então, realmente tem que pensar em muitas coisas, porque são muitos treinamentos que as empresas fazem hoje e ser criativo nisso para conseguir passar a mensagem é realmente muito importante. E voltando a falar das pequenas e médias empresas, hoje tem se discutido muito a importância de se capacitar e treinar essas empresas, porque já se entendeu que uma grande empresa que tem uma pequena e média na sua cadeia de valor, que passa por algum risco de corrupção ou infringe, de fato, uma norma, a grande empresa não tem como se esquivar disso ou se isentar disso, não conhecia, não era minha responsabilidade. Essa responsabilização tá se alargando, né, em questões de direitos humanos, de anticorrupção, de meio ambiente. Então, você vê que hoje as empresas têm mais essa preocupação com a sua cadeia de valor, fazem um processo de due diligence talvez mais rigoroso, ou ainda tem muito aquele pensamento, não, eu tô aqui dentro de casa, está tudo certo, não tenho o poder de influenciar aqui para fora. Infelizmente, tem de tudo. Então, eu disse que a gente completou 10 anos de lei anticorrupção e nós devíamos, né, ter programas extremamente maduros, já pacificados, e a gente tem ainda muita diversidade, né? Pessoas que ainda estão começando e pessoas que já estão mais evoluídas. Essa questão da cadeia, ela parte daquele mesmo conceito de integridade. Então, se eu cuido do todo, eu cuido do todo. Então, não dá para dizer que eu sou uma empresa responsável quando eu cuido das minhas pessoas, mas eu não estou nem aí quem eu contrato para prestar serviço, né, como um terceiro. Eu não me responsabilizo. Eu busco o menor preço possível, já sabendo que ninguém conseguiria fazer aquilo, então o que ele fizer eu fecho meus olhos. Então não dá para ser íntegro, não dá para ser inteiro. Então, partindo desse conceito, dessa visão do sistema de integridade, sim, uma empresa ela é responsável com quem ela faz negócio. Então, nós passamos de um modelo, né, de preço, prazo e qualidade. Então, antes as empresas só se importavam em entregar melhor preço, dar o melhor prazo e a melhor qualidade do produto. Hoje, ela precisa pensar no como, né? Então, eu sempre explico que o como é onde está o eu, S e o G. Então, é como eu entrego o melhor preço, como eu entrego a melhor qualidade, como eu entrego o melhor prazo. Será que para entregar um prazo rápido eu corrompi? Ou alguém da minha cadeia corrompeu um agente público? Né? Para eu obter aquela qualidade, eu usei mão de obra análoga a escravo, eu usei mão de obra infantil, ou para eu conseguir aquele preço, né, eu coloquei em risco a poluição da água, do rio, da cidade, porque o objetivo era o preço. Então, veja que tudo está conectado. Então, quando a gente fala de uma agenda,
né, de pequenas e médias, elas precisam ser conscientizadas que a forma como elas atuam é importante para quem vai contratá-las. E isso acaba virando para elas, além de contribuírem para um ambiente melhor de negócios e que no final do dia impacta a vida delas enquanto cidadão, que é aquela conexão que eu fiz, também ajuda com que elas tenham um diferencial competitivo, porque elas passam na frente de outras que não têm responsabilidade nenhuma com as suas atividades para fornecer para as maiores. Sim. E vendo das maiores para as menores, da mesma forma. Então, eu tenho muito mais estrutura e recursos para fiscalizar. Tá? Então, eu tenho sim que olhar com quem eu faço negócio, quem eu estou contratando e como tudo isso, né, chega através da minha rede para a minha atividade, para que eu entregue o meu melhor produto, que eu entregue o meu melhor serviço. Então, é uma responsabilidade sim das empresas hoje e elas não podem mais lavar as mãos. Influencia, inclusive, os colaboradores da empresa contratante, né? Então, se você sabe que para dentro de casa tem regras, mas que para fora essas regras não importam mais, em nome da competitividade, do lucro, vai ruindo a confiança que a gente falou no começo e você vai para lá. Então, não é tão rígido assim, não é tão sério assim ou não é tão importante, né? E quando você fala isso, né, por exemplo, eu sou uma grande empresa, eu quero contratar um produto e tem vários fornecedores que eu, né, escolhi ali quais são, mas eu vou passar um treinamento de integridade para eles, etc. O que eu achava que se eu fosse uma pequena e média empresa, eu ia gostar de receber esse treinamento. Eu ia me sentir valorizada e eu ia sair daquele processo com um conhecimento a mais. Mas o que eu tenho ouvido das grandes empresas é que as médias empresas não se engajam. Elas não puxam um treinamento, não acredito, eu só queria vender o produto para você, só queria prestar o serviço. Tem mesmo que fazer esse treinamento? Ou tem empresas que colocam no contrato, né? Em 6 meses você tem que completar um treinamento. Puxa, tem mesmo que fazer. Por que você acha que as pequenas e médias ainda têm essa visão de um ônus ao invés de um bônus? Porque nós não conseguimos educar da maneira correta. Então, eu preciso trabalhar muito nessa questão do todo, né? De que a atividade deles ela é influenciada pelo um sistema ruim, é um círculo vicioso que não tem fim, né? Então, é uma cultura do preço. Então, eu tenho que ter o menor preço para conseguir vender e eu só quero vender porque senão eu não me sustento. Então, a gente precisa romper esse modelo da cultura do preço e da cultura da conformidade como um processo lento, demorado e burocrático. Isso. Nós precisamos trazer a discussão, né, de que a pequena empresa, ela sofre muito mais, inclusive, com os efeitos nefastos da corrupção do que uma maior, que tem mais recursos para lutar contra isso. Então, ela sofre muito mais com a carência de investimento na infraestrutura, ela sofre muito mais com a carência de formação, de educação. Uma grande contrata pessoas não muito bem preparadas e ela consegue mandá-los para um reforço na área que ela precisa. Uma pequena tem dificuldade, às vezes, de contratar e não encontrar a mão de obra específica para aquilo que ela precisa significa muito para aquilo que ela pode oferecer. Então, acho que parte de um processo que nós precisamos mudar a abordagem como é oferecido, trazer essa empresa para sessões mais de sensibilização, mostrando para elas o todo, aquilo que elas podem ganhar participando disso, do que meramente, né, um checklist que ela tenha que preencher dizendo sim, tenho tudo, né, só para fornecer o serviço. Porque passa muito por isso que você comentou também, né? As pequenas e médias, elas estão, e porque não tem como muito ser diferente num país como o Brasil, preocupada em sobreviver, né? Então, assim, eu não vou investir em compliance, não às vezes porque eu não acho importante, mas eu não tenho tempo e nem recurso. Ou eu não vou deslocar a minha equipe fazendo esse treinamento que a grande está exigindo, porque eu vou ter que tirar a minha equipe que podia estar vendendo e tal. Então, é muito difícil realmente sensibilizar essa parcela aí do setor privado, porque eles estão muito na sobrevivência. Uma conta, uma coisa que entra pagando uma conta e sobrevivendo ali no 0 a 0. E realmente conscientizar, investir em compliance, porque não adianta a gente falar que não demanda tempo, não demanda recursos porque demanda. Então, é muito complicado mesmo, né? Realmente tem que partir de um incentivo público, privado, das grandes. Então, acho que isso é que faz toda a diferença mesmo, porque esperar das pequenas e médias, se preparem-se aí para o mercado, né? Não dá.
Não dá, e por isso que a gente fala tanto em dois diálogos que são muito importantes, né? E que o Pacto trabalha com isso muito bem, que é tanto o fortalecimento das ações coletivas quanto os diálogos público-privado. Então, é preciso ter, né, diálogos sobre ações coletivas, ensinar para essas pequenas e médias que sozinha ela não é muita coisa, mas se ela se une, ela consegue muito mais. E trazer também esses debates para o público dentro de uma esfera do setor privado. Ele promovendo essa agenda firmemente. Por sorte, a gente tem sido bem sucedido nessas agendas em comum, a gente tem trabalhado bastante para a promoção de discussões dessa natureza, mas a gente precisa mais. Tá? Eu sinto falta, por exemplo, de ver o próprio setor público com uma discussão de abrangência de integridade, assim como a gente pede para as empresas fazerem. E aí, dando exemplo, investindo nessa discussão, acho que a gente vai conseguir mudar esse cenário. Não, aos poucos, né? Realmente não é algo que se muda muito rápido, né? Mas a gente tenta, principalmente numa rede como o Pacto, acho que a gente consegue chegar mais longe realmente. E, Roberta, a gente também faz parte de outro comitê, esse em comum, que é o do Sport Integrity Global Alliance, o famoso SIGA, que olha muito para essa questão da integridade no futebol. No futebol, não, desculpa. Isso é uma força do hábito, porque aqui no Brasil o esporte é praticamente futebol. Olha para a integridade no esporte, mas tem uma força muito grande no futebol aqui no Brasil. E eu queria te perguntar como que você se aproximou da SIGA e qual a importância de se falar na integridade no futebol hoje. Eu falei de novo, integridade no esporte, principalmente aqui no Brasil. O futebol está presente na nossa vida, né? Então, eu cheguei nessa agenda por causa do futebol. Acho que é por isso que você falou futebol tantas vezes. Há alguns anos, eu fui convidada por um queridíssimo, foi meu professor, inclusive, na faculdade, a ensinar para ele o que era compliance, né? E eu falei, professor, por que você está me procurando para saber o que é compliance? Porque você se tornou referência nessa área e eu queria levar essa área para o futebol. Então, eu olhei para ele e falei, desculpa, não combina, né? Porque a gente estava em 2015, a gente estava no meio de escândalo de FIFA e falando que vou levar compliance para o futebol. E ele foi insistente, passaram os anos, ele promove um evento, né, falando de integridade no futebol, e aí eu vi sinergia com cultura, de como a gente poderia ensinar questões de integridade através dos exemplos do esporte, e comecei a trabalhar com ele numa agenda em comum. Então, em 2021, a gente começa a desenvolver o programa de compliance para um grande clube de São Paulo. E isso me despertou para uma gama de coisas, né? A possibilidade que a gente tem de levar os exemplos do esporte para dentro dos nossos programas de compliance. Eu brinco que depois que eu comecei a explicar riscos com a filosofia de fazer gol, né? Teve pessoas que olhou para mim e falou, nunca tinha entendido riscos dessa forma. Então, quando a gente traz essa brincadeira do esporte para o lúdico dos treinamentos, é muito encantador, né? Então, as pessoas falam, entendi, pela primeira vez agora eu tô conseguindo compreender. E também o contrário, como que a gente leva a maturidade dos modelos de governança das empresas para dentro do esporte, né? Que é tão carente, muitas vezes com pessoas bem intencionadas, mas que não tinham preparo e que acabam, né, cometendo ali atos de desvio, conflitos de interesse e tantas outras mazelas que as entidades desportivas acabam passando. Por ter me envolvido nessa agenda, então conheci o pessoal da SIGA e acabei participando com eles de alguns eventos. Vamos para a terceira edição já, né, do Summit para discutir essas questões de integridade no esporte. E acho que é uma agenda, Chantal, que não tem retorno. Né? É uma agenda que ela está sofrendo muito agora com a manipulação de resultados, né? E que isso é aquele empurrão que faltava para ter coragem de fazer a mudança, né? Então, quando a gente estava ainda falando só de conflitos de interesse, de temas de corrupção privada, parecia que eles não davam muita importância, mas agora a gente vê, né, mexer no cerne
do jogo, no motivo pelo qual as pessoas disputam, né? Que é para ter uma vitória, e você mexer nisso, você mexe aí na honra, né? No brio desses esportistas. Então, acredito que essa agenda é muito importante. Eu sou uma grande entusiasta, porque eu acredito que ela vai nos ajudar dentro das empresas e que nós, empresas, temos também um papel fundamental em resgatar a confiança que a gente já falou hoje aqui e a credibilidade de algumas entidades. Porque a partir do momento em que aí o futebol, falando agora sim do futebol, no Brasil, passa a perder a confiança de uma nação torcedora, né, que são os brasileiros e etc., aí realmente acho que mexeu, é o que você falou, né? Poxa, então agora é importante falar de integridade no futebol porque está afetando campeonatos, jogos, resultados, jogadores e tal. E outra questão, para voltar para o mundo corporativo também, eu acho que algumas empresas que patrocinavam muito eventos esportivos, times de futebol, se afastaram um pouco desse meio porque entenderam que ele estava, de alguma maneira, dominado ali por empresas de apostas esportivas ou outras questões que fugiam ali da integridade. Então, eu acho muito importante que a gente tenha a coragem, como você tem, de juntar essas duas temáticas, porque a princípio pode não parecer que tem muito a ver, né? Não tem muita conversa entre integridade e futebol, mas acho bem importante porque a gente não está falando só do time de futebol, porque não é importante só para eles ou para os seus torcedores, para os seus jogadores, é importante para todo ecossistema que orbita isso. Então, empresas que patrocinam estádios, agora a gente tem empresas dando naming rights, né, comprando naming rights de estádios, patrocinando times. Isso vai influenciando também todo um setor empresarial que é muito importante, né? Acho que a falta de confiança é o que precisa voltar para o centro de campo ali, né? E essa questão do exemplo, né? Você usou exemplos que nos ajudam com aquelas temáticas que a gente conversou antes. Então, como é que eu cuido da minha cadeia? Eu preciso olhar para onde eu estou exposto. E o futebol traz isso muito claro. Então, o patrocinador não quer colocar o nome dele na camisa de um jogador que esteja envolvido num tema de violência. Então, a empresa não quer colocar o nome num estádio em que o dirigente possa estar sendo acusado, né, de desvios milionários. Então, isso é muito presente aqui, né? E às vezes a gente tem dificuldade de entender aqui na esfera puramente privada. Então, fazer essa troca de exemplos é muito legal porque há uma consciência melhor quando a gente traz o holofote do futebol, porque ele desperta paixões, porque ele encanta as pessoas, né? Então, eu tenho usado muito quebra-gelo em treinamentos, trazendo um tema, né, para a gente refletir sobre uma jogada, né? Foi fair play, não foi fair play, fez o gol com a mão, mas falou no jogo anterior que se fizesse o gol com a mão ia avisar que fez, ia ser correto, mas não foi correto, porque senão o time ia perder. Então, a gente traz esses embates muito legais para as empresas refletirem. Então, eu acredito muito nessa sinergia e vejo que para o próximo ano aí vamos ter muitas discussões bem significativas nessa agenda. Não, com certeza. A gente vai seguir juntos aí falando disso no SIGA, no Summit, no Pacto também. Então, com certeza ainda vai ter bastante coisa para a gente falar sobre. E, Roberta, teve uma vez, bem recentemente, a gente se encontrou, você me falou que ou foi numa palestra ou ia numa palestra que ia juntar dois temas que me chamaram bastante atenção. Integridade e felicidade. Aí eu queria que você contasse um pouco sobre o que você acha, assim, integridade leva à felicidade, a felicidade leva à integridade. A gente consegue falar das duas coisas juntas também? Tá, ou não? Porque quando a gente fala em sensibilizar, às vezes tem que passar por aí também, né? Com certeza. Amei a pergunta. É outro tema que me fascina, né? E eu queria poder, né, ter aqui ao meu lado quem me inspirou nessa agenda, que é o Horácio Coutinho. Eu conheci um especialista nessa agenda de felicidade e ele um dia me fez uma pergunta. Ele queria entender sobre essa área sua que você fala aí da conformidade e tal, mas por que você queria entender sobre isso? Então ele disse que um mentorado dele disse que o dia que tomou uma decisão não íntegra deixou de ser feliz. E deu um start para nós dois trabalharmos, né, nessa ideia de que os temas estão sim conectados.
Então, quando se analisa perfil de fraudador, né, fala muito que as pessoas ficam anos escondendo, criando artifícios para esconder, né, aquela fraude. Então, eu acredito muito que a pessoa deixa de ser feliz porque ela está ali trabalhando para ocultar algo que ela fez, né? Então, nós começamos a conversar sobre valores, nós começamos a conversar sobre conformidade e começamos a conversar sobre regras, né? Nossa, mas as pessoas acham que ter regras é deixar elas infelizes. Olha o exemplo que a gente falou agora há pouco da pequena e média, falando, mas eu tenho que fazer isso, né? Tenho que seguir regras, né? Porque elas não entendem que as regras servem para nos deixar mais confortáveis. Porque a partir do momento que eu tenho uma regra a seguir, eu não preciso ficar tomando decisões muito diferentes e mirabolantes. Eu tenho uma regra a seguir. Imagina se a gente saísse na rua todo dia e a gente se deparasse com um cenário que nós não soubéssemos qual é a regra. No trânsito, por exemplo, cada um fosse dirigir do jeito que quer. E eu tivesse que ficar tomando decisões. A minha vida seria mais infeliz. Então, nós fizemos essa proposta de que ter um sistema de regras nos deixa muito mais confortáveis. E quando nós estamos mais confortáveis, nós somos mais felizes. E, além disso, uma pessoa, ela pode tomar decisões na vida que não foram íntegras, ou seja, diferente daquilo que ela se comprometeu. Então, eu disse uma coisa, eu prometi uma coisa e eu fiz uma coisa completamente diferente. É muito difícil dela encontrar a felicidade, né? E a gente faz uma proposta de que você pode até ser íntegro e não ser feliz, mas dificilmente você será feliz não sendo íntegro, porque você não vai ser honesto com seus valores, você não vai ser honesto com seus princípios, né? E você não vai encontrar essa paz que te ajuda a caminhar para a felicidade. Então, a proposta que a gente faz com felicidade e integridade é entender que nós temos regras para o nosso conforto e que ter regras nos deixa mais felizes e que ser íntegro nos, né, ajuda a caminhar para a felicidade. Então, é essa a proposta e eu espero que as pessoas consigam se sensibilizar com essa agenda, que a gente precisa de ambientes de trabalho íntegros e ambientes de trabalho com pessoas mais felizes. Sim, e hoje em dia que a gente fala de ambiente de trabalho íntegro, não é que a gente quer um ambiente de trabalho que cumpre as regras, cumpre as normas, a gente também está falando muito hoje em dia de saúde mental, né, de propósito, de liderar pelo exemplo. Então, você quer trabalhar num ambiente corporativo que tenha valores parecidos com os seus, né, e que não existe mais aquilo de não, o lucro em primeiro lugar, o crescimento em primeiro lugar. A gente precisa tomar bastante cuidado com tudo isso e acho que as pessoas têm tomado mais cuidado em se conectar, né, seja por meio de trabalho ou na figura de cliente, com empresas que têm essa preocupação com a integridade, né? Pelo menos o que a gente lê da nova geração que leva muito isso, tem uma importância muito grande esse tema, né? De novo, é o inteiro, né? Então, eu não quero algo que seja uma propaganda enganosa. E a gente sabe que, infelizmente, a gente tem o greenwashing, né? Hoje eu li, inclusive, o sport washing, então empresas que usam essa bandeira para se promover, mas não fazem exatamente o que tem que fazer. E eu brinco que tem o compliance washing, né? Ela diz que tem, mas ela não tem. Como que eu posso ser feliz trabalhando num ambiente em que não tem o encontro dessas coisas? Então, uma das primeiras coisas que a gente falou quando falou de transparência foi que transparência traz confiança. E se eu não entender que os processos são transparentes, que essa empresa não cuida do entorno, não cuida das pessoas, não cuida da qualidade daquilo que ela entrega, eu não posso ser feliz trabalhando lá, né? E quantas pessoas deixam o ambiente de trabalho, não pelo salário, mas pelo ambiente em si, pela cultura em si. Então, isso acontece e vai acontecer cada vez mais. Então, há uma demanda das pessoas desse cuidado de saúde mental, desse cuidado daquilo que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, né? Se faz sentido eu trabalhar para essa empresa, o que ela agrega de valor para a sociedade. Não, isso é muito importante. Tomara que siga assim, né? Essa tendência de se preocupar com esse todo. Então, a minha empresa é uma empresa de papel, mas ela tem uma preocupação socioambiental, ela tem princípios fortes, né? Ela tem um canal de denúncia que funciona, ela tem tudo isso. Então, tomara que isso seja cada vez mais valorizado mesmo, para a gente também seguir aí pelos bons exemplos no mundo corporativo.
E, Roberta, para a gente terminar, eu queria fazer uma última pergunta, que foi algo que você comentou também na sua fala. Hoje, a sua mãe entende o que você faz? Sensacional. Hoje ela entende o que eu faço e ela me elogia, né? Ela fala que eu estou tentando deixar um mundo melhor, né? Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo chamado Mulheres e Compliance, e eu acabei fazendo uma homenagem para minha mãe nesse artigo, justamente falando do papel das mulheres na formação de cultura, né? Sim. Quantas são os chefes de família e quantas são as responsáveis por cuidar de uma casa e elas, sim, né, transmitirem esses valores e transmitir aí as regras, as consequências para os seus filhos. Então, hoje ela entende e eu fico muito feliz que muitas pessoas, com essa forma mais simples que eu encontrei de falar sobre compliance, viram para mim e falam: depois que eu te ouvi, eu entendi efetivamente o que é. Né? Então, que a gente possa cada vez mais desmistificar, simplificar. Acho que simplificar é um exercício de empatia, eu me colocar no lugar do outro e pensar como ele entenderia, né? De que forma eu preciso me explicar para que ele entenda, até para que a gente consiga fazer essa transformação cultural. Enquanto a gente estiver criando complexidade, criando, né, um juridiquês desnecessário em uma agenda que já é complexa por si só, sim, nós não vamos caminhar com essa transformação. E que mais mães entendam, né, o que os compliance officers fazem, porque a gente vai ter pessoas mais felizes. Porque a gente se inspira nelas, né? Não, e é isso, porque o compliance não é uma pegadinha para pegar o colaborador na curva ali, né? Não, é um processo super transparente que tem que explicar a sua razão de ser, ou seja, por que a transparência é importante, por que a boa governança é importante, por que um canal de denúncias é importante. Tudo isso tem uma razão de ser e a gente vai seguir explicando quantas vezes for necessário, né, Roberta, para a gente conseguir que isso seja internalizado aí por todas as empresas, por todas as pessoas, que elas consigam levar também alguma dessas reflexões de sensibilização para sua vida pessoal, porque aí também tem outra discussão que a gente não vai entrar aqui, é assim: a pessoa pode ser ética e íntegra no trabalho e não ser na vida pessoal. Também é super delicado, né? A gente tem até aí discussões sobre pessoas famosas, artistas, né? Então, a pessoa é uma excelente artista, mas tem decisões na vida pessoal delicadas, né? Existe como admirar uma pessoa, né, que é meio íntegra ou meio ética. Então, aí são discussões que a gente vai ter para sempre, mas que bom que a gente busca esclarecer também esse meio de campo, aí, principalmente para as empresas, não deixando as pequenas e médias de fora, porque elas são o motor desse país também, né? Então, espero que a gente ainda se encontre muito no Pacto, no Transparência 100%, na Alliance for Integrity, no SIGA, e a gente segue jogando juntas aí, esse jogo. Conte comigo. Vamos Obrigada juntas. mesmo. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada.